Pessoal, o tema da aula de hoje é vitamina C. E com essa vitamina a gente vai finalizar essa parte da matéria, né? Já falamos lá atrás sobre vitaminas lipossolúveis A, D, E e K. Depois começamos vitaminas hidrossolúveis, já falamos do complexo B, daí eu citei vários compostos, né? E agora vamos falar sobre a vitamina C. Eu vou falar praticamente de um composto, mas a conversa aqui eu acho que vai ser mais longa do que as outras, dada a importância da vitamina C. É até uma vitamina que a gente fala mais no cotidiano, né? Todas são importantes para o nosso organismo, mas essa daqui tem os conhecimentos até um pouco mais disseminados, enraizados no conhecimento popular. Começando falando aqui a respeito das propriedades químicas do ácido ascórbico. O ácido ascórbico é o principal composto pertencente a essa classe, né, da vitamina C. Tem outros compostos derivados dele que também têm atividade de vitamina C, mas ele é de longe o principal representante. Ele é um composto altamente polar, a gente já espera isso, afinal é uma vitamina hidrossolúvel, né? Que também tem propriedades ácidas. O que é um ácido, segundo a teoria de Arrhenius? Um ácido é aquele composto que é capaz de liberar o H+, né, como seu único cátion. Na teoria de Arrhenius ou na teoria de Bronsted-Lowry também. Se você não estudou isso, não tem problema nenhum, tá? Saiba que um ácido é aquele composto que é capaz de liberar um H+, segundo a teoria desses caras de nome difícil que eu citei. Também é um composto que tem propriedades redutoras. Se você não conhece, essa palavra você com certeza conhece, né? Mas talvez não tenha dimensão do seu significado químico. As reações da química que envolvem transferência de elétrons, elas são chamadas de reações de óxido-redução. Tá? Por quê? Aquele elemento ou aquele grupamento, um composto que está perdendo elétrons, está se oxidando. Aquele elemento ou um composto que está ganhando elétrons, ele está se reduzindo. Tá? Então, perde elétrons, se oxida, ganha elétrons, se reduz. Acontece o seguinte, para uma espécie se oxidar, outra tem que reduzir, e vice-versa, tá? Ou seja, para alguém ganhar elétron, significa que alguma espécie química está perdendo elétrons. E aí vem a conclusão. Aquela espécie que se oxida, ou seja, aquela espécie que perde elétrons, ela é uma substância que tem propriedade redutora. Cuidado com isso daqui. Ela não está sofrendo oxidação? Sim. Ela está perdendo elétrons? Sim. Se ela perde, alguém vai receber esse elétron. Quem recebe esse elétron está sofrendo a redução. Ou seja, um composto que se oxida vai causar a redução em outra espécie, tá bom? Isso daqui é assunto lá para a eletroquímica. Isso aqui é visto na fisicoquímica, mas a gente precisa disso daqui para falar um pouquinho, porque direto a gente vai abordar aqui propriedades antioxidantes de compostos, né? E tem a ver com isso que eu estou falando. Então, é só para não ficar vago, só para não ficar na seção do decoreba na sua mente, para você entender um pouquinho mais, tá? Se eu estou falando que o ácido ascórbico tem propriedade redutora, quer dizer que ele tem, como o nome já diz, facilidade de causar a redução em outra espécie. Ele causa a redução em outra espécie. Logo, ele sofre a oxidação. O que é a oxidação? Perda de elétrons. Tá? Se você não sabe, faça as anotações de tudo isso que eu falei. Oxidação, redução é importante. Também tem outra característica importante, que neste composto aqui nós temos 2 carbonos quirais. Foi o que eu chamei aqui no slide de 2 centros oticamente ativos. Aqui estamos falando de química orgânica, tá bom? Muita gente possivelmente não viu, não fez alguma unidade curricular de química orgânica. Mas eu digo para vocês que um carbono quiral é aquele carbono que tem 4 ligantes diferentes. Eu falando isso agora, quando você for estudar, já vai fazer mais sentido, já vai estar de alguma forma na sua mente ali, tá? Então, ó, são os carbonos 4 e 5, que eu vou destacar aqui com um asterisco. O asterisco é o símbolo que a gente usa oficialmente na química mesmo, para representar um carbono quiral, tá? Então, o carbono 4, o número não está ali, depois eu explico por que 4, tá? Esse aqui é o carbono 5,
eles são carbonos quirais, ou seja, este composto aí tem atividade ótica, ele é oticamente ativo, é a palavra que eu usei no slide, justamente por causa da presença desses dois carbonos quirais. Bastava um, né, para ele ter atividade ótica. Gente, isso daqui está lá na matéria, caso você não tenha visto e queira pesquisar, chamada de isomeria ótica. Isso aqui é química orgânica, tá? Isomeria ótica. Tem carbono quiral, tem atividade ótica. Então, ele apresenta isômeros óticos. Aí acontece que alguns isômeros do ácido ascórbico não têm atividade de vitamina C. Então, entre os isômeros deste composto aqui, tem alguns que lá no seu organismo podem ser ingeridos, não vão te fazer mal, mas também não vão desempenhar esse papel de vitamina C. Eles, portanto, não são considerados bioativos, beleza? Por que eu circulei este grupamento aqui? Tá? Nós temos dois carbonos aqui, ligados por uma dupla ligação, em cada um deles uma hidroxila. Essa região é chamada de região 2,3-enediol. Vamos entender esse nome? Na química orgânica, representa dupla ligação. Está aqui a dupla ligação entre os carbonos 2 e 3. Vamos falar dessa numeração, né, que eu estou citando a todo momento. Não vou explicar o porquê, mas o carbono 1, porque isso aqui é um composto assim, que para dar a nomenclatura oficial e para dar a numeração da cadeia não é tão fácil quanto aqueles compostos que a gente está acostumado na química orgânica do ensino médio. Tá? Isso aqui é um pouco mais chato. Mas esse carbono onde passa o cursor aqui, onde tem essa carbonila, esse aqui é o carbono 1. Tá? Então agora você numera sequencialmente a cadeia no sentido horário aqui. Carbono 2, carbono 3... Já explicou, então, o porquê do 2, 3 enediol. Tá? Carbono 4 e 5, que eu estava citando, e aqui o último, o sexto carbono. Beleza? Enediol. Me diz que eu tenho dupla ligação entre os carbonos 2 e 3. Diol. São duas hidroxilas, tá? Não é para decorar esse nome, mas eu estou explicando esse nome. Agora ele vai fazer um pouco de sentido para você. É muito melhor do que decorar. E tudo aquilo que eu falei, a propriedade ácida, está relacionado com essa região. Então, a propriedade ácida quer dizer que ele perde o hidrogênio com alguma facilidade, né? Maior ou menor, tem um deles que tem uma facilidade maior de sair dali, tá? Mas se o hidrogênio é capaz de sair na forma de H+, ele tem alguma propriedade ácida. E também a propriedade redutora está relacionada a essa mesma região da molécula, por isso o destaque. Ainda algumas considerações químicas. O ácido ascórbico também pode ser visto como um carboidrato. O que era um carboidrato? Vamos lembrar lá dos açúcares, né? Eram compostos cheios de hidroxila. Está cheio de hidroxila aqui, né? Tem 4 hidroxilas. Sendo que eles têm pelo menos um grupamento carbonila. Aqui tem uma carbonila também, embora ela esteja conjugada com um oxigênio aqui, dando a cara de um éster cíclico, né? Um éster de cadeia fechada. Mas tem a carbonila. Portanto, ele pode ser enquadrado dentro da categoria dos carboidratos. Mas ele é estudado à parte porque ele não entra 100% nas funções nutricionais lá, energéticas de carboidrato, por exemplo. Né? Ele tem funções aqui que são muito peculiares dele, por isso que tem uma classe diferente. Ele é a vitamina C, é um composto que tem atividade de vitamina C. Né? A sua origem, normalmente ele vem ou da D-glicose ou da D-galactose, são carboidratos, né? Lembra deles, são monossacarídeos, são hexoses, tudo isso foi visto na aula de carboidratos. Né? São monossacarídeos de 6 átomos de carbono. Fórmula molecular, C6H12O6. Quem faz essa síntese são os animais e alguns primatas e aves. Eles também são feitos no reino vegetal, não está constando aqui no slide. Tá? Depois eu vou corrigir isso daqui. Por animais e vegetais. Aí, entre os animais, você coloque essa exceção. E aí você tira a seguinte conclusão. Humanos são primatas, logo, não sintetizamos de forma endógena o ácido ascórbico. Então, a gente conclui que deve ser absorvido sempre pela dieta. Daí a importância da vitamina C na dieta. Por ser hidrossolúvel, ele não é armazenado com tanta eficiência quanto as outras vitaminas lipossolúveis. Então, a gente precisa ter
uma frequência de ingestão muito maior. Por duas razões, então. Primeiro, porque não é tão bem armazenado, e segundo, porque ele não é sintetizado no nosso organismo. Falando um pouquinho mais de química aqui eu tenho a fórmula do ácido ascórbico de novo, acho que ele está de ponta cabeça em relação ao slide anterior, né? E uma reação bem clássica aqui, em que ele vai originar, através de uma reação de oxidação, o ácido deidroascórbico. Essas duas formas aqui são as mais comuns de se encontrarem nos alimentos. Ambas têm atividade de vitamina C. Para destacar aqui o que acontece de mudança de uma para outra, você já está verificando, olhando atentamente, que nessas duas hidroxilas aqui, lembra lá do grupo 2,3-enediol, é aqui que vai acontecer a oxidação. Então aqui a gente vai estabelecer uma dupla ligação com o oxigênio. Gente, oxidação, não estou dando a definição dela agora, tá? Mas na química orgânica, ela pode acontecer por outras maneiras também, mas por esse jeito que eu estou falando aqui, que eu estou mostrando, que é aumentar o número de ligações com o oxigênio. Se os carbonos aqui faziam duas ligações com o oxigênio, eu só estou olhando para essa parte da molécula, só para cá. Estou esquecendo o resto, tá? É aqui que a mudança acontece. Aqui fazia uma ligação com o oxigênio, aqui faz mais uma, duas. Aqui ele faz duas com esse, mais duas lá, são 4. Então está aumentando o número de ligações com o átomo de oxigênio. Isso é uma reação de oxidação, beleza? Aumentar o número de ligações ou, se tivesse aumentado o número de átomos de oxigênio também, mas que não é o caso. Enfim, o ácido ascórbico se oxida a ácido deidroascórbico, que por sua vez também pode ser oxidado. Ele vai ser oxidado aqui de forma irreversível a esse composto ácido 2,3-dicetogulônico, que não apresenta atividade de vitamina C. E reparem num detalhe aqui, ó. Essa oxidação é irreversível. Essa setinha é uma setinha simples. A reação vai e não volta, enquanto a reação de oxidação do ácido ascórbico a ácido deidroascórbico é uma reação de redução aqui é reversível, porque a seta é de mão dupla, né? Ela vai e volta, mostrando que a reação pode ser revertida. Essa reação aqui, ela é favorecida nas seguintes condições. Presença de íons metálicos, eu destaco cobre 2+, e ferro 3+. Presença de calor, luz e pH alcalino ou neutro, né? pH acima de 6. Essas são as condições que favorecem a forma reduzida, que é o ácido ascórbico, se converter na forma oxidada, que é o ácido deidroascórbico. Bom, se a gente, enquanto ser humano, não produz a vitamina C, onde é que vamos encontrá-la na dieta? É aqui que eu falo que o conhecimento popular, né, já sabe isso daqui. Você já sabe antes de entrar nessa aula, que ela ocorre naturalmente em frutas, vegetais de forma geral. Né? Vegetais verdes também. A gente normalmente pensa na laranja, na cerola, no limão, mas vários vegetais, já tem uma tabela para mostrar para vocês os valores, né, de vitamina C nesses produtos, eles são bem relevantes, né, em legumes de forma geral. Até produtos cárneos e derivados têm algumas quantidades de vitamina C, mas normalmente bem menor, né? Outro fator que eu sempre venho comentando é: observe sempre a biodisponibilidade. Não é porque tem um nutriente ali que ele vai ser absorvido de maneira efetiva. Pode ser que ele seja absorvido no seu organismo, mas lá no sangue não desempenhe a função que deveria. Então, tem uma série de questões que a gente já falou lá atrás, que é a biodisponibilidade. Então, por exemplo, ó, acho que eu comentei isso aqui na aula 5, né, se eu não me engano. No brócolis cru, a biodisponibilidade da vitamina C é 20% menor do que no brócolis cozido. Ambos têm bastante vitamina C. Então vamos colocar só um fator para a biodisponibilidade aqui, que é aquilo que você vai absorver. No cru é 20% menor, absorve menos no brócolis cru. Por que que isso acontece? Uma hipótese é que enquanto ele está cru, você vai mastigar, óbvio, né? Mas esse efeito da mastigação não vai ser grande o suficiente para romper a célula, aquela estrutura
aquela rede de tecidos da célula, para liberar a vitamina C, para, consequentemente, ela ser absorvida. Quando você faz o cozimento, né, o próprio tratamento térmico vai liberar essas moléculas de vitamina C, então elas vão estar mais absorvíveis, vamos dizer assim, ao seu organismo, beleza? Ninguém come brócolis cru, né, cara? Lá vai saber. Então, uma tabelinha aqui, ó, conteúdo de vitamina C em alguns legumes. Isso aqui está sendo dado em miligramas do composto por 100 gramas de alimento. AA é o ácido ascórbico, essa sigla é bastante usada aí nos livros. DHA é o ácido dehidroascórbico. É aquele outro que eu falei. Aí aqui é a somatória dos dois, referência, né, do estudo que fez este trabalho aqui. Então vai lá, ó, no brócolis fresco, no brócolis cozido. Professor, mas aqui vai ter uma perda de vitamina C. Sim, a gente já vai falar sobre as perdas. A vitamina C ela se perde bastante mesmo durante o processamento. Mas no slide anterior eu estava falando sobre biodisponibilidade. Na hora de falar sobre biodisponibilidade, você não considera o que já se perdeu. Você considera o que está ali, a quantidade de determinado nutriente que está ali e que vai ou não ser absorvida, né? E, consequentemente, fazer o efeito bioativo que aquele nutriente deve fazer em você, tá? Não estou falando sobre as perdas prévias no armazenamento, no preparo do alimento, em qualquer etapa, tá? Repolho, aqui você sempre vai ver perdas, né? Quando ele estiver comparando um alimento fresco com um alimento cozido, já processado, né? Para quem tem bastante aqui, ó, couve, muita vitamina C, brócolis também, né? Pimentas, batata quase nada, né? Mas ainda tem alguma coisinha. Depois você pode olhar para esse slide com mais calma, né? E ver que em alguns desses alimentos, dada a natureza da matriz do próprio alimento, aqui vai ter mais ácido ascórbico ou vai ter mais o ácido dehidroascórbico. Mais ou mais não é nem a questão, né? Normalmente a forma mais comum, só de bater os olhos você já observa aqui, com raras exceções, mas a forma mais comum vai ser o ácido ascórbico, né? Em alguns vai ser mais comum o ácido dehidroascórbico, tá? Mas sempre tem que ficar atento aos dois, porque ambos têm atividade de vitamina C. Ok, de onde então vêm as perdas de vitamina C nos alimentos? Agora a gente começa a ligar os pontos aqui. A molécula do ácido ascórbico ou do seu derivado lá, desidro ou dehidroascórbico, ela é muito polar. Logo é muito solúvel na água, logo vai acontecer com certeza aqui grandes perdas por lixiviação. O que é lixiviação? É aquela perda que a gente tem envolvendo a extração pela água, o arraste pela água. São compostos hidrossolúveis que vão ser arrastados pela água, e a água é usada em quase todas as etapas aqui do processamento dos alimentos, né? Então, acaba acontecendo essa perda por extração, tá bom? Óbvio que a polaridade vai favorecer esse fenômeno. A vitamina C, como eu disse, ela sempre vai se perder pelo menos um pouco, normalmente nem é só um pouco, em todas as etapas do processamento, até quando o seu alimento está congelado. Óbvio que no congelamento, né, sob essas condições, as perdas são menores, porque tanto o desenvolvimento de micro-organismos, ou, aqui a gente está falando disso, reações químicas, elas vão ser mais lentas, não chegam a cessar completamente, mas serão mais lentas em temperaturas mais baixas, tá bom? Mas mesmo assim tem trabalhos interessantes, né, que verificam ao longo de meses de armazenamento e vão lá concluir que a vitamina C ela vai se degradar em alguma taxa, mesmo sob essas condições. As perdas químicas, né, porque a lixiviação aqui eu falava de uma perda física, é uma perda por arraste, aquilo é puxado pela água. Tudo bem, tem uma interação química, que é a interação polar-polar, né? Pode fazer a ponte de hidrogênio com a água, mas aqui, as perdas químicas principais, né, relacionadas à reação, são as perdas que se dão por oxidação, pela reação de oxidação, tá? Nem toda reação de oxidação vai preservar a atividade de vitamina C daquele composto. Vamos voltar naquele slide anterior. A primeira reação de oxidação, partindo aqui de ácido ascórbico,
origina o ácido deihidroascórbico, que também tem atividade de vitamina C. Com mais uma etapa de oxidação, origina um composto que não tem atividade de vitamina C. Então aqui a coisa muda, tá bom? Então a oxidação pode formar compostos, não só esse aqui, tá? Esse aqui é um deles, mas outros compostos que não tenham atividade de vitamina C. E o ácido ascórbico se degrada por outras reações também que não são só de oxidação. São as perdas principais, mas tem outros padrões de reação. E eu destaco aqui que as reações de degradação dos açúcares são bem semelhantes às reações de degradação do ácido ascórbico. Eu não falei dessas reações, né? Acho que nem é o foco dessa unidade aqui, tá? Mas saiba que essa semelhança que eu já citei do ácido ascórbico com os carboidratos traz uma semelhança, inclusive, na hora de se degradar. Para você evitar, ou pelo menos minimizar a oxidação enzimática, tem duas enzimas que estão presentes nos alimentos, peroxidase e a ácido ascórbico oxidase, o nome dela já fala o que ela faz, né? Elas devem ser inativadas no alimento, normalmente a gente faz isso por branqueamento, porque aí você vai conservar um pouco melhor o teor de vitamina C no seu alimento. Mas isso não vai impedir que ele seja lixiviado, né? Que tenha aquelas outras perdas. E tem uma outra questão importante aqui, que vai afetar a sensorial do seu produto. Alimentos que são ricos em ácido ascórbico, eles são muito propensos a sofrer reações de escurecimento não enzimático. Por isso que sucos concentrados, eles devem ser armazenados sob congelamento, justamente para evitar o escurecimento não enzimático. E aí tem uma questão importante, que você deve considerar o efeito do meio, o efeito da matriz alimentar sobre a estabilidade da vitamina C. Eu já falei lá atrás, até vou voltar no slide, a provar, né? Que essa reação de oxidação, todas as reações de oxidação do ácido ascórbico em geral, não só essas que eu mostrei aqui, elas são favorecidas na presença de íons metálicos. Então, se for um alimento muito rico em alguns sais minerais ali, essas reações já vão ser mais propensas a acontecer. A presença de calor, por isso que você reduz a temperatura, né? Presença de luz e também pHs alcalinos. Então, guarda essa informação. Oxidação favorecida em pHs alcalinos. Agora olha para essa frase. A vitamina C tem maior estabilidade em frutas do que em vegetais. Frutas são mais ácidas em geral, né, do que os vegetais. Por isso que os vegetais, por serem mais alcalinos, eles têm perdas maiores de vitamina C, tá certo? Se você comparar entre frutas mesmo, a laranja é uma fruta muito mais ácida do que a maçã. Então a estabilidade da vitamina C na laranja é maior do que na maçã. Justamente porque a acidez da laranja é maior. Então o pH mais baixo desfavorece a reação de oxidação, que é uma das formas que o ácido ascórbico tem de se degradar no alimento. Quanta coisa tem que ser considerada, né, para a gente prever a estabilidade de um composto. Eu estou falando dessas coisas genéricas, mas assim, o comportamento da vitamina C e de todos os outros nutrientes, né, isso é muito dependente da matriz na qual ela está inserida. Né? Então, o comportamento, como eu disse, na laranja é diferente da maçã. Isso que é o grande desafio da área de alimentos, porque os alimentos são muito, muito complexos e muito diferentes entre si. Complexo, um organismo vivo, um ser humano também é. Né? Não estou dizendo que a medicina, por exemplo, não é complexa. Sim, ela é, de fato, até mais complexa. Mas um organismo humano, por mais que existam diferenças entre os indivíduos, não são pequenas, são consideráveis, né? Mas existe um padrão quando você considera os humanos entre si. Há um fator em comum, há semelhanças bioquímicas, anatômicas, estruturais, fisiológicas em comum. Né? Não estou desconsiderando as diferenças individuais, mas há um divisor ali comum, né? Agora, compara o caqui com a couve, com o abacaxi, com a alface, com a carne bovina, carne suína, ovo, leite. Cara, é muita diferença. É muita diferença. Então, por isso que é um grande desafio você estudar alimentos, porque as matrizes variam muito entre si.
Então, o comportamento que determinado nutriente tem lá na carne pode ser totalmente diferente do que ele vai ter no leite, que é um produto ainda de origem animal, tá certo? Então, isso daqui é um dos grandes desafios de estudar a química de alimentos. A variação que o meio impõe, a estabilidade, né, e toda a natureza desses compostos. Então, vamos para esse slide agora. A vitamina C, além de ser um nutriente, né, que ocorre naturalmente nos alimentos, ela também é usada como um aditivo alimentar, justamente por causa da sua atividade redutora, falei bastante sobre isso lá atrás, e antioxidante, tá? É porque faz bem para a minha saúde, vocês sabem que um composto que tem atividade antioxidante tem efeito benéfico sobre a sua saúde. Mas agora eu nem estou falando dessa propriedade funcional da vitamina C. Eu estou falando sobre uma propriedade tecnológica, tá? Aquilo que a indústria de alimentos almeja em relação à conservação, à estabilidade do alimento. Então, por exemplo, acrescentando vitamina C, você vai inibir, ou pelo menos reduzir, o escurecimento enzimático em frutas e vegetais. Não confunda com o que eu falei no slide anterior, escurecimento não enzimático, tá? Porque o ácido ascórbico favorece o escurecimento não enzimático justamente porque algumas reações de degradação dele vão originar ácidos carboxílicos, que são reagentes importantes da reação de Maillard. Aqui eu estou falando do escurecimento enzimático que é inibido pelo ácido ascórbico. Às vezes eu uso ácido ascórbico como sendo sinônimo de vitamina C, mas não é bem por aí, né? Eu já deixei claro em outros momentos. Vitamina C é a classe de compostos, sendo que o principal representante é, de fato, o ácido ascórbico, tá? Citando outras aplicações aqui, né? Por que é importante para a indústria de alimentos, em algumas classes de alimentos, acrescentar a vitamina C? Além da inibição do escurecimento enzimático, tem a prevenção da oxidação lipídica. Gente, alimentos muito oleosos ou muito gordurosos são problemáticos por causa da reação de oxidação, tá? A oxidação é muito comum nesses compostos. Então, tudo que você puder fazer para evitar isso é algo que com certeza está aumentando a vida de prateleira do seu produto, tá? O problema da oxidação lipídica é que ela é uma reação em cadeia, ela começa no lipídio, mas ela vai terminar sabe-se lá onde. Então ela vai mexer com toda a estabilidade do seu alimento, tá? Mas também previne a oxidação de outros compostos oxidáveis, como os folatos, né? Vulgarmente chamado de ácido fólico. A gente viu isso lá no complexo B. Por que faz isso? Porque é capaz de desativar radicais livres e radicais derivados do oxigênio. Também estou seguindo aqui nas aplicações, tá? Inibição da formação de nitrosaminas em carnes curadas. Nitrosaminas são compostos carcinogênicos que podem aparecer nos alimentos, tá? Em especial as carnes, justamente por causa do uso dos nitritos, por exemplo. Tem alguns compostos derivados de nitrogênio que são usados no alimento, o nitrito, o nitrato, eles são usados para inibir o crescimento de Clostridium, tá? Que é uma bactéria altamente patogênica, né, que você não pode ter seu desenvolvimento no alimento. Então, se adiciona esses compostos, nitratos e nitritos. Mas esses compostos, ao longo do processamento deste produto aí, eles podem originar as nitrosaminas, que são compostos, como eu já disse, carcinogênicos. Então, você evita ali um micro-organismo altamente patogênico, mas na contramão ali, pode, né, ter o desenvolvimento destes compostos aqui. Então, a vitamina C vem para remediar esse efeito colateral, né, para evitar a formação destes compostos. Também serve para redução dos íons metálicos. Redução, aqui não estou falando de diminuir a quantidade, tá? Redução, estou falando no aspecto químico. Redução é o ganho de elétrons. O significado químico da palavra redução é ganho de elétrons, tá? E lembra que eu já falei várias vezes aqui nessa aula que o ácido ascórbico tem uma grande propriedade redutora, tá? Apesar de altamente polar, olha só que interessante. A vitamina C também é muito eficaz quando usada como antioxidante em óleos ou emulsões. Como que você vai usar esse composto se ele não é solúvel nessa matriz lipídica, né, de óleo? Porque a emulsão é uma estrutura ainda mais complexa que vai ter uma fase
polar, né? Mas em óleos, como que é possível usar o ácido ascórbico, que é altamente polar? Como que ele interage com essa matriz apolar? Normalmente ele vai vir associado ao alfa-tocoferol. A gente já estudou lá atrás na classe de vitaminas lipossolúveis, tá? E mesmo nessas matrizes apolares, ele consegue desempenhar suas funções antioxidante. Quando eu uso masculino aqui é porque eu estou concordando ali com ácido ascórbico, não com vitamina C, né? Em relação ao papel fisiológico, agora estou falando papel no nosso organismo, tá? Para que presta isso aqui? Por que você precisa ingerir a vitamina C quase que diariamente ali? Também por causa dessa atividade antioxidante, tem uma função metabólica de ser um carreador de elétrons, ele faz o transporte de elétrons em várias funções do seu metabolismo, também é um facilitador da absorção de ferro, cofator enzimático na formação de colágeno, carnitina, hormônios e alguns aminoácidos. Prevenção e cura do escorbuto, já falei isso lá atrás, é aquela doença das grandes navegações. Preservação da integridade capilar, estou falando dos seus vasos sanguíneos. Cicatrização de ferimentos, fraturas, contusões, sangramentos da gengiva, isso daqui eram sintomas do escorbuto. Formação da hemoglobina, absorção e armazenamento do ferro, já falei isso ali atrás, foi repetido.